Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Saber e Luz. Amigos, nós pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam este vídeo, curtam os nossos vídeos. Se vocês gostam desse tipo de temática, compartilhem com outras pessoas que vocês sabem que vão curtir também esse tipo de vídeo que nós produzimos aqui. Para começar o nosso vídeo de hoje, nós vamos seguir com uma frase de Jesus, que está lá no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 18, versículo 16, onde ele nos disse: "Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus." Parece que quando Jesus colocou esta frase foi em um momento que haviam muitas pessoas que estavam ali tentando se aproximar dele, possivelmente ele estava se preparando para fazer as suas falas, apresentar uma parábola. E entre essas pessoas tinham algumas crianças que estavam ali tentando, passar entre os adultos para poder chegar perto dele, e os apóstolos estavam protegendo o mestre, com aquele pensamento de, não vamos deixar as crianças se aproximarem, talvez elas incomodem ele, e tal. E ele disse isso: não, deixe que elas se aproximem, delas é o reino de Deus. E todos ficaram muito pensativos a respeito disso. No nosso tema de hoje, nós estamos então falando justamente sobre a questão das crianças e como é que as crianças elas se manifestam muitas vezes espiritualmente. E aqui nós estamos indo para o lado da Umbanda, entendendo que esse mês de setembro tem uma força, uma simbologia muito grande conectada ali às crianças, aos ereis, aos ibejis. Então, vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Então, esses espíritos que se apresentam como crianças, muitas vezes também chamados de ibejada, são espíritos que se manifestam nos terreiros de Umbanda através da incorporação. Então, os médiuns estão lá, eles incorporam essas entidades e elas se manifestam de fato como crianças. Pulam, brincam, riem, mas nesse comportamento tão leve, tão agradável, talvez a gente possa dizer assim, porque quando você tem a oportunidade de estar com eles, a energia deles é contagiante no sentido positivo. Te joga para cima, faz você se sentir mais alegre, mexe com a sua criança interior de uma maneira muito bacana. Mas nesse comportamento aparentemente infantil, tem ali um espírito que já viveu bastante, no sentido de tem muitas experiências. Ele está se apresentando enquanto criança, mas é um espírito que sabe fazer o seu trabalho. A manipulação das energias no sentido de nos ajudar, de nos tornar mais leves, de fazer em nós uma limpeza, um descarrego. E muitas vezes nos ajudam, inclusive em questões de saúde. Não à toa, a questão das crianças na Umbanda tem o sincretismo com Cosme e Damião, que eram médicos. Então há uma simbologia muito forte aí, eles realmente nos ajudam nessas questões de saúde, nos mostrando como conduzir a nossa vida de maneira a ter um pouquinho mais de equilíbrio. Então, na saúde mental, na saúde física, eles vão nos ajudando em vários aspectos. E tem, como nós falamos, aquela coisa da leveza da criança, são muito espontâneos. Então eles têm aquele modo infantil de falar a verdade, mas sem que isso te choque. Na verdade, muitas vezes você ri junto com eles, embora você compreenda que tudo que eles estão falando é verdade. São questões, às vezes, até muito sérias, que precisam ser trabalhadas, precisam ser mexidas. Eles usam muito a questão dos doces enquanto elemento, para dar uma ajuda nessa transmutação das energias. Então, muitos deles vão ter ali balas, pirulitos, bolo. Guaraná é uma bebida muito comum que eles usam. Antigamente, antes dos refrigerantes como nós temos hoje, se usava mais água com açúcar, água com mel, então a gente percebe sempre o elemento doce presente. O elemento doce associado à cura.
o que é muito interessante. Textos antigos sobre outras questões sempre conectam o doce, a doçura, a cura. Isso é muito simbólico, né? Muitas vezes a gente fica amargo com as coisas da vida. A gente se deixa levar pelas tristezas, pelo desânimo. Por quê? Porque está faltando doçura. Então é importante a gente saber se equilibrar dessa forma. E eles literalmente estão ali usando esses doces para nos ajudar. Então, se você tiver a oportunidade de visitar um terreiro de Umbanda nessa época do ano, que tem essas festas, que a princípio de fora você pode pensar, é só uma festa, né? As crianças estão ali felizes e tudo. Sim, é uma festa, mas não é só uma festa. Tem trabalhos de cura sendo feitos ali, só que de uma maneira sutil, como os espíritos guias sabem fazer. Eles nos ajudam, mas nem sempre a gente consegue perceber isso. Em alguns casos, sim, quando você tem a oportunidade de ter uma consulta com as crianças, e aí você vai conversar com elas, elas vão te explicar alguns aspectos. E aí, falando sobre isso, sobre a possibilidade de consulta, de visitas em terreiro, é sempre importante nós lembrarmos que terreiros de Umbanda, centros espíritas, igrejas, todos os ambientes religiosos, todos têm uma proposta boa, mas eles são coordenados por pessoas humanas. Então a gente precisa também ficar alerta nisso. Independente de qual religião seja, sempre que vamos visitar um templo, nós temos que prestar atenção em como são os seres humanos que trabalham ali, que cuidam daquilo, para nós vermos se está em sintonia com a proposta que a religião está passando ali. Mas isso é só um alerta, só para nós percebermos, né, que a gente tem que ficar atento a várias questõezinhas assim, e deixando bem claro que estamos falando de todas as religiões. Então não é uma vista sobre uma determinada e outra não. Mas tendo entendido isso, se você tiver a oportunidade e a vontade de conhecer essa linha de trabalho que é muito bonita, quando eles chegam, só a presença deles já traz uma energia agitada, mas agitada no bom sentido, mexe conosco assim de uma maneira muito positiva. As pessoas ficam mais leves, é como se nós retomássemos um pouco daquela criança que nós já fomos e que vive dentro de nós, aquela alegria espontânea, né? Você sorri, você se pega sorrindo e feliz ali com eles, porque eles realmente trazem essa força, essa vida muito grande. Então, o dia em que se comemoram as crianças na Umbanda é o dia 27 de setembro. Parece que houve uma tentativa de que essa data, por parte da Igreja Católica, fosse modificada para o dia 26 de setembro, mas como entre as pessoas isso já estava muito marcado, o dia 27 é o dia que nós temos essa celebração até hoje. Até é muito comum que as crianças vão à rua e peguem doces, tem muitas pessoas que distribuem esses doces, né, que estão tão conectados ali a Cosme e Damião, as crianças e Beijada. E aí nós temos alguns elementos que estão conectados a eles, como, por exemplo, o uso das cores. Com muita frequência nós temos o azul e o rosa como cores principais, podem ser outras, mas essas são sempre aparecem ali como as principais. Como nós falamos, a questão das comidas de preferência são os doces, o sincretismo com Cosme e Damião, bebida, refrigerante, quase sempre guaraná, né? Então sempre essa questão da bebida também doce. Então eles são essa força, né, que nos trazem essa alegria infantil, essa força de vida. E pensando aqui sobre as nossas mensagens espíritas, o que será que nós podemos ver que possa nos ajudar nesse sentido, né, de entendermos essa importância das crianças e da nossa própria criança interior também? Tem uma mensagem do Espírito Emmanuel que se chama Sejamos Simples. Essa mensagem vocês podem achar tanto no livro Ideal Espírita, quanto nesse livro que eu estou usando aqui, ó, O Evangelho por Emmanuel, tá? Que são várias mensagens dele. Nesse caso, ele está fazendo os
comentários ao Evangelho segundo Lucas. Então, como nós falamos, a mensagem é: sejamos simples. Urge, pois, saibamos viver com a simplicidade dos pequeninos na rota da madureza, renunciando às expressões inferiores do egoísmo e do orgulho, da astúcia e da crueldade que tantas vezes se nos ocultam nos gestos de fidalguia aparente. Uma coisa muito bacana nas crianças, e que infelizmente a gente vai perdendo isso quando entra na vida adulta, é que as crianças são espontâneas. E nós acabamos levando para um outro lado, que nós nos tornamos muitas vezes hipócritas. Quantas vezes a gente tem uma determinada postura, uma determinada atitude, mas por trás disso tem uma outra mensagem negativa que a gente está passando. Ou a atitude exterior é positiva, mas tem uma mensagem negativa atrás, cheia de milindres, cheia de segundas intenções. Isso é muito ruim, isso é muito prejudicial, porque a gente vai perdendo esse lado autêntico nosso. Então nós temos que saber nos equilibrar e sermos espontâneos. Lembrando que ser espontâneo não é você ser mal educado, falar coisas desagradáveis para os outros, não é isso. Mas tentar ser leve e tentar ser mais natural. É uma coisa que a gente precisa resgatar em nós. E observando as crianças, a gente percebe que elas têm isso. Nós tínhamos isso quando nós éramos crianças. Então, por que não tentar voltar a trazer esse equilíbrio, essa naturalidade? Aí ele continua aqui. Observa, portanto, em ti os sinais positivos que conservas da infância, como índice de valores morais para a execução monte acima, para a execução rumo à espiritualidade maior, rumo ao desenvolvimento de nós mesmos, ao trabalho de todas essas potências que temos em nós. Ser criança em relação ao mal que perturba e fere, realizando a maturação de teus sentimentos na criança do amor puro, porque somente no amor puro encontraremos acesso à eterna sublimação a que estamos destinados. Então, que saibamos trabalhar em nós essa pureza de alma, esse equilíbrio, essa leveza. Vamos tentar resgatar lá daquela criança que nós já fomos e que com certeza vive dentro de nós ainda. Amigos, muito obrigado por terem ficado conosco até o final do nosso vídeo. Mais uma vez, como sempre pedimos, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com outros amigos que você sabe que vão gostar desse mesmo tipo de temática. E vivam as crianças, viva e beijada!